Olá, espero que todos estejam bem, que todos tenham conseguido realizar as atividades de ciências, né? Através da leitura e das interpretações. Tendo dúvidas, só me procurar. Hoje, terça-feira, final do mês, né? Dia 30 de junho. Então, nós vamos ter hoje a disciplina de matemática nessa terça-feira. Vamos começar na página 42. Então, vamos pegar a nossa apostila de matemática. Então, estamos aqui, né, com a apostila de matemática do ensino fundamental, dos anos iniciais. Vamos pegar a página 42. Aqui na página 42, vamos estar fazendo leitura. Nós estávamos vendo o quê? Nossas tabelas, né, nas aulas anteriores, tabelas lá ligadas aos jogos, e daí mexemos com os gráficos. Tabelas onde traz informativos, e gráficos é onde titula, né, o resultado dessa tabela. Então, vamos ler aí nessa página 42. Vamos lá. Construindo conhecimentos. Tabelas, variáveis e categorias. Nos Jogos Olímpicos, os primeiros colocados de cada modalidade esportiva recebem medalhas, conforme a classificação. O primeiro colocado recebe a medalha de ouro, o segundo recebe a medalha de prata e o terceiro a medalha de bronze. Aqui nós estamos vendo uma cidade, né, do nosso Brasil. Então aqui nós temos o Rio de Janeiro, né? Nosso famoso Rio de Janeiro, onde foi sediadas, né, as Olimpíadas, Jogos Olímpicos de 2016, como está dizendo aqui nesse parágrafo. Ó. Em 2016, o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos. Observe na tabela a seguir a quantidade de medalhas entregue nessa edição e depois preencha o total. Então, vamos trabalhar com tabelas, com gráficos e com cálculos. Então, esse texto aqui é de 2016, quando o Brasil sediou os Jogos Olímpicos, né? Então, aí é no Rio de Janeiro. Vamos para a nossa página 43. Quantidade de medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016. Então, não é quem ganhou, é a quantidade geral. Então, em 2016, nós tivemos 307 medalhas de ouro entre todos os países que participaram, 307 de pratas, 360 de bronze. Quanto dá essa soma aqui? Então, vocês vão somar o total de medalhas e vão colocar aqui o resultado. 307 mais 307 mais 360. Bem fácil, né? Continuamos embaixo. Você sabe que a variável que está sendo analisada nessa tabela, a variável são operações, né? Nessa tabela, a variável é a característica analisada no objeto ou fenômeno em estudo. As variáveis costumam se dividir em várias categorias, ou seja, vários grupos. Na tabela anterior, tipo de medalha e a variável é o ouro, prata e bronze. São as categorias dessas variáveis. Então aqui as variáveis são as quantidades, né? Independente de cada de cada cor, né? O ouro é dourado, prata, a pratinha, e o bronze é meio fosco, né? Uma cor de bronze mesmo, tá bem? Então aí nós temos as variáveis, né? 307 de ouro, 307 de prata, por um acaso, né? Foi o mesmo total, só que já alterou as de bronze, foi 360. Então, essas são as variáveis que nós estamos vendo na tabela anterior, que é essa tabela aqui, ó. Isso aqui é uma tabela, tá? Agora, observe a tabela a seguir, na página 40, que vem agora de seguir, na 44. Com a premiação dos 5 países mais bem classificados nos Jogos Olímpicos de 2016, em seguida completa o total de medalhas recebidas por cada país. Então, agora vamos fechar e trocar de página. Aqui nós temos, então, na página 44, quantidades. Então, aqui está bem claro, né? Ó.
quantidades de medalhas dos países mais bem classificados. Então, olha bem, Estados Unidos, 46 ouro, 37 prata, 38 bronze. Quantas medalhas eles levaram? Então, temos que somar. Grã-Bretanha, 27, 23, 17. Quantas medalhas eles levaram? China, 26, 18 e 26. Quantas medalhas? É só somar. Rússia, 19, 18, 19. Quanto que deu total? E a Alemanha, 17, 10, 15. Então, o Brasil não está nem classificado entre esses que estão aqui, né? Esses 5 países, como diz ali na tabela, né? Quantidade de medalhas dos países mais bem classificados. Então, o primeiro lugar é ouro, o segundo lugar é prata, o terceiro lugar é bronze. Então, vamos ler, né? Vamos ler aqui embaixo. A fonte é o país ali, né? Essa aqui é a fonte da tabela. A tabela anterior é uma tabela de dupla entrada, ou seja, ela contém 2 variáveis, países e tipo de medalhas. Então, ó, 2 variáveis, né? Os países que estão aqui, né? Os países e também os tipos de medalhas, se é ouro, prata ou bronze. Então, são 2 variáveis, né? Então, nessa tabela, nós temos 2 informativos, né? Países e quais medalhas nós obtivemos e o total de cada país que cada país possui, né? Então, a variável países possui na tabela as seguintes categorias: Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Rússia e Alemanha. Já a variável tipo de medalha possui as categorias ouro, prata e bronze. Então, nessas variáveis aí, pela qual nós estamos colocando. Então, vocês vão somar cada país e colocar o resultado. Então, nessa tabela aqui, nós vamos ter as variáveis, né? Vamos ter as variáveis por categoria, né? Cada país e cada medalha. Então, essa tabela, ela contempla as variáveis por categoria, ok? Vamos para a próxima página. Na página 45, nós vamos ver as variáveis numéricas, onde nós teremos o quantitativo de números, né? Então, as variáveis numéricas, elas apresentam, né, os dados agrupados. Até os Jogos Olímpicos de 2016, 107 países conseguiram conquistar pelo menos uma medalha de ouro nos Jogos de Verão. Entre esses países, há aqueles que conseguiram apenas uma de ouro, enquanto outros conseguiram conquistar uma grande quantidade dessas medalhas. Vamos observar a tabela aqui embaixo. Então, agora nós estamos vendo uma tabela numérica, onde nós temos o total de números. Nós não temos, né, o informativo. Então, quantidade de países por número de medalhas de ouro em Jogos Olímpicos de Verão. Nós estudamos semana passada em matemática que os Jogos Olímpicos eles acontecem no verão e no inverno, né? 22 foram no verão e 8 foram no inverno, né? Então, 30 Jogos Olímpicos que aconteceram a nível de mundo. Então vamos ver as quantidades de países aí. Quantidade de medalhas de ouro em cada país. Então, de 1 a 100... foram 93 países que receberam medalha de 1 a 100, podendo ter uma ou até chegar a 100 de ouro. Tudo de ouro. De 101 a 200, 8 países. De 201 a 300, 4 países. 301 a 400, 1 país. E mais de 400, também 1 país. Então, foram 107 países que conseguiram medalha de ouro. Ó, medalha de ouro. Não tá prata e nem bronze, só de ouro. Então, aqui nós temos uma tabela numérica de quantitativo de quantos países. Não está citado quais países. Então, nós estamos vendo os números mesmo. A diferenciação de uma tabela de categoria, que era anterior, né? E agora essa é uma tabela numérica. Então, vamos continuar fazendo a leitura.
Note que essa tabela apresenta a variável quantidade de medalhas e não é representada por categorias, mas por intervalos numéricos, ou seja, de 1 a 100, quantos números nós temos de 1 a 100? De 101 a 200, 201 a 300, 301 a 400 e mais de 400, ok? Então, aí nós vamos fazer agora uma interpretação. Ó, então, vamos ver aqui essa questão 1 aqui, ó. Agora faça o que se pede. Nós temos que fazer uma análise no quadro, na tabela ali em cima. Quantos países ganharam mais de 100 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos? Ganharam mais de 100. Aqui foi só até 100. Então, quantos países são? Quantos? 8 mais 4 mais 1 mais 1. Quantos países dá? Nós vamos somar os que têm mais de 100 medalhas. Os que têm mais de 101 já é mais de 100, até mais de 400 também. Então, quanto que vai dar a soma desse? 8 mais 4 mais 1 mais 1. Então, essa é a resposta aqui. Então, são tantos países. A2. Quantos países ganharam mais de 400 medalhas? Quantos países ganharam mais de 400? Somente o quê? Somente esse aqui, ó. Então, esse é o quê? É um país? Então, essa é aqui. O 3. Faça uma pesquisa para responder as perguntas a seguir. Qual país tem mais de 400 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos de Verão? E quantas medalhas ele tem? Então, agora nós temos que fazer uma análise. Então, essa questão aqui, a 3, né, quem tiver condições de procurar na internet, vai ver. Né, vai fazer uma pesquisa na internet. Qual país tem mais de 400 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão? Tem que pesquisar assim, ó. Qual país tem mais de 400 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão? E quantas medalhas são? Então, isso aqui é uma pesquisa. Vocês vão pesquisar, certo? E vão pôr a resposta aqui, ó. Quero ver quem vai conseguir pesquisar. Quem não conseguir, fala para a professora que a professora ajuda. Tá bem? Então, agora vamos para a página 46. Na página 46, nós temos um gráfico pictóricos, né? Gráficos pictóricos. O que vem a ser? O Brasil já conquistou medalhas de ouro, prata e bronze durante as edições dos Jogos Olímpicos de Verão. Observe a quantidade de cada tipo de medalha conquistada pelos atletas brasileiros no gráfico abaixo. Então, agora aqui nós temos o gráfico, né? Ali nós temos tabela, agora aqui nós temos um gráfico de quantitativo de medalhas do Brasil. Então, de ouro, quantas tem? 5. De prata, 6. De bronze. E de bronze, quantas são? Então, ali, ó, quantidade de medalhas, né? Só que daí aqui nós temos quantas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui são 11. Mas será que o Brasil conquistou tudo isso? Né? Se a gente for contar as medalhas, aqui são 11 de bronze. Então, tá. 5 de ouro, 6 de prata e 11 de bronze. Tem a quantidade de medalhas aqui nesse gráfico, tá? Pictóricos, né? Que está sendo demonstrados. Então, esse tipo de gráfico que utiliza figuras para representar dados conhecidos como gráficos pictóricos. Então, o símbolo, né? Eles usaram o que nós temos nos Jogos Olímpicos? Nós temos medalhas. Então, esses pictóricos são gráficos que representam a atividade das Olimpíadas, tá? Então, medalhas que o Brasil conquistou nos Jogos Olímpicos de 1920 a 2016. Então, quais são as quantidades? Tá? Aqui tem o quê? Quantidade de medalhas, mas o Brasil conquistou aqui, ó. 6 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Essas que o Brasil conquistou. Então, foi tirada essa fonte do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Então, os tipos de medalhas. Aqui são tipos de medalhas. De ouro, de prata e de bronze. Aqui é quantas medalhas o Brasil conquistou, né?
6, 12, 18 medalhas ao todo, sendo 6 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, ok? Então, agora vamos para a página 47. Aqui na página 47, de acordo com o gráfico ao lado, né, apresentado, responda as questões a seguir. 4. Então, vamos responder a questão 4. O que cada um dos símbolos a seguir representa no gráfico? O que eles representam? Representam o quê? As medalhas, né? Então, são 6 de prata, 6 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Então, cada símbolo desse aqui, ó, cada símbolo corresponde a 6 medalhas cada, né, representado. Então qual que é a resposta? Cada símbolo representa 6 medalhas no gráfico, ok? A 5. Qual é a categoria de medalhas que os brasileiros mais receberam nos Jogos Olímpicos? Então, aqui nessa quantitativa da página anterior é bronze, né? Então, o que mais os brasileiros receberam aqui é o quê? São medalhas de bronze. Vocês vão escrever aqui nessa 5. O que mais nós recebemos foram medalhas de bronze. Vamos para 6. Quantas medalhas de ouro o Brasil já conquistou nos Jogos Olímpicos? Quantas? Quantas será? Está representada o quê? O que tem naquele gráfico anterior ali de ouro? Né? Quantas vezes? O Brasil conquistou quantas medalhas de ouro? Se ele teve 5, né? 5 naquele gráfico anterior. Vamos voltar ao gráfico anterior. Então, aqui, ó, nós temos quantas de ouro? Aqui nós temos 5 de ouro. Com 6 medalhas, quanto que é 5 vezes 6? Quanto que é? Não é 30? Então, a questão 6 é: quantas medalhas de ouro o Brasil já conquistou nos Jogos Olímpicos? Então, voltamos na página anterior. Então, quantos... Está fazendo um questionamento aqui, ó. Quantas medalhas de ouro o Brasil conquistou nos Jogos Olímpicos? Então, você vai fazer aquela conta aqui, ó. 5 vezes 6 é igual a 30. E vai pôr a resposta. O Brasil conquistou 30 medalhas de ouro. Tá bem? Vamos agora fazer a leitura aqui dos pontos de interrogação, dos questionamentos. Você sabia? Os aros ou anéis, né? Então, isso aqui são os aros ou anéis chamados, né? Que é um símbolo da Olimpíada. Então, esses aros ou anéis olímpicos são um símbolo que representa a união dos 5 continentes. Este símbolo foi criado em 1912 pelo francês Pierre de Flers, fundador das Olimpíadas modernas. Os anéis apresentam 5 cores e encontramos pelo menos uma dessas cores nas bandeiras dos países vinculados ao Comitê Olímpico Internacional. Então, quais cores que nós temos? Nós temos azul, nós temos preto, vermelho, amarelo e verde. Quais são nossas bandeiras ali? Nós temos 3 cores, né? Nós temos o azul, o amarelo e o verde. Então, essas fazem parte das nossas bandeiras também. Então, nós fazemos parte desse comitê. Agora, vamos para a página 48. Vamos lá. 48. A matemática no dia a dia. Então, vamos ver agora, né, as respectivas tabelas aqui, o que elas nos dizem. Matemática no dia a dia. Podemos encontrar gráficos pictorísticos, né? Então, pictorístico é o quê? Que aqui ele está tendo o quê? Tá colocando aqui a parte do que nós temos ali, né? O milho, a batata, a banana, a laranja, o arroz branco, o tomate e o trigo. E aqui vai ter o quantitativo, tá? Pictoresco, né? Ele está em muitas situações do dia a dia da nossa vida, o que nós usamos na nossa alimentação. Veja abaixo um exemplo desse tipo de gráfico. Nele é retratada
a quantidade de água gasta para que 1 quilograma de determinado alimento seja produzido e chegue até o consumidor. Então, essa parte desse gráfico, eles estão colocando para nós quantidade de água que cada alimento desse necessita para chegar para nós comermos. Tá? A água que não se vê nos alimentos, mas elas precisam da água para quê? Para nascer, para crescer, para produzir, né? É que nem nosso organismo, nós não vivemos sem água. Os alimentos também não, todos precisam de água. Então, o milho, vamos ver aqui, ó, o milho. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, 24 gotas tem ali, né? 24 gotas. Então, dá vezes, vamos ver aqui, né? 24 gotas. Então, nós vamos ver aqui, né? Deu 1.200 litros, quilolitros, né? Litros de gramas aqui para cada ação do alimento. Então, olha bem, aqui embaixo está dizendo que cada gotinha vale 50 litros quilo, né? Litros quilo. Porque o kg são quilos, tá? E o L é litros. Então, vamos lá. Se aqui... Por que deu 1.200 aqui? Por quê? Porque se cada um vale 50, então vamos fazer, ó. Ó, aqui nós temos 1, 2... Ai, fica muito ruim. Quantas gotinhas nós contamos agora há pouco? Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... mas tá ficando ruim, né, de contar. Vamos contar quantas gotinhas nós temos. Vamos contar no livro. Tá? Quantas gotas nós temos? Paga tudo. Vou pegar o lápis de novo. Vamos contar quantas gotinhas nós temos. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, né? Lá de cima tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui, se nós vamos somar tudo aqui, vamos pegar a nossa... Aqui tem 24 gotinhas. Então, 24 gotinhas vezes 50. Cada gotinha vale 50 litros quilo. Então, abaixa esse zero aqui e multiplica o 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, 12. 1.200. Então, 1.200. Então, como nós vimos ali no primeiro, nós tínhamos, né, 24. Nós temos 24 gotinhas. Então, 24 vezes os 50 deu 1.200. Aqui na batata. Então, cada, né, unidade de batata tem 2, 4, 6. Então, aqui tem 6 gotinhas. Então, 50 vezes 6, né, 50 vezes 6, 0. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30. Dá 300. Então, o que nós temos aqui, né, 300 litros quilo. Aqui embaixo, a banana, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Aqui nós temos 16, né? 16 vezes 50. Então, abaixo 0 e multiplica o 5. 5 vezes 6, 30, vão 3. Então, vai dar 800 litros quilo, né? Então, cada 800 litros quilos de água. A laranja, nós temos o que, ó? A laranja, nós temos 2, 4, 6, 8, 10. São 10, né? Então, 10 vezes 50, abaixo 0 e multiplica o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes dá 500 litros quilo, né? E aqui no arroz, então, olha como que o arroz utiliza água. Nós temos 50 aqui. Se você for somar aqui, deixa eu ver você. For somar aqui, pode somar, dá 50. Então, 50 vezes 50, ó. 50 vezes 50. Abaixo 0, tudo multiplicado por 0, 0, multiplica 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Deu 2.500. O que é que tem aqui? 2.500 litros quilo.
Então, para cada, né, quilo, nós vamos, com todas essas gotinhas, vamos dar 2.500 litros, né, de água no arroz. Agora, isso é na plantação, né? Não é para cozinhar, é na plantação. Agora, aqui no tomate, nós temos 4. Então, 50 cada gotinha vezes 4, né? Vai dar 200 litros quilo. E no trigo, se vocês somarem, contarem quantas gotinhas tem aqui, 36. 36 vezes 50. Então, todo número multiplicado por 0, se eu for multiplicar 0 vezes 6, 0 vezes 3, pula a unidade, 5 vezes 6, 30, vão 3. 3 vezes 5, 15, com 3, 18, vai dar 1.800 quilos, né? Então, a professora multiplicou por 0, mas quando eu tenho um número que o múltiplo é 0, então, olha bem, 36 vezes 50. Se eu não quiser multiplicar o 0, eu só abaixo ele aqui, 0. E multiplico depois a dezena. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. 1.800 litros por quilo, ok? Então, esse é o cálculo que ele fez das gotinhas. Então, cada gotinha dessa, ó, nós temos que saber que cada gotinha dessa está simbolizado, né, nesse gráfico pictóricos, né, que fala da alimentação. Cada gotinha dessa vale 50 litros, né? Então, vamos lá. Podemos esquecer. Cada gotinha vale 50 litros. Vamos agora para a página 49. Aqui na página 49, nós vamos trabalhar com as gotinhas. Ok? Então, vamos lá. Trabalhar com as gotinhas. Então, nós vamos trabalhar com as gotinhas, né? Cada gotinha dessa vale 50, ó. Então, 4 gotinhas, né? Se cada um vale 50, então, 50 vezes 4 vai dar o quê? 200, né? Então, aqui vai dar 200 litros, aqui a primeira, não é isso? 200 litros, escreve litros. A segunda, como que nós podemos colocar nessa segunda parte? Então, cada gotinha vale quanto? 50, não é? Então, 50 mais 50, mais 50, por aqui na frente, mais 50. Vamos arrumar isso direito. Então, cada gotinha, aqui se nós somar, cada uma vai dar os 200, né? Ó, 50, 50, 100, 150, 200. Então, aqui vai dar 200, não vai? Qual que é o valor de cada gotinha? É 50? Então, 50 mais 50, mais 50 e mais 50. Né? Então, vai dar também igual a 200 também, né? Foi o cálculo que ele fez ali, 200 litros. E uma gotinha só, quanto que vale? E uma gotinha só aqui? Vale só 50 litros, certo? Então, vocês vão calcular aqui mentalmente, aqui calcular 4 vezes, né? 50 mais 50 mais 50 mais 50, e vai dar o total também, tá bem? Vamos agora para o de baixo. Cada gota do gráfico representa quanto? Quanto que representa? 50 litros, né? Então, vai completar 50 litros. Então, complete a legenda do gráfico com os resultados que você encontrou. Olhando apenas para as gotas de água no gráfico pictórico, é possível concluir qual dos alimentos utiliza mais água na sua produção? Então, voltamos aqui, né? Desses alimentos aqui, ó. Os alimentos que estão sendo colocados aqui. Qual que usa mais água? É o arroz branco. Então, lá na questão, nós vamos voltar lá na questão, vocês vão colocar. Então, completa a legenda. Olhando apenas para as gotas de água no gráfico pictoresco, né, pictórico, é possível concluir qual dos alimentos utiliza mais água? Sim, é possível. Então, coloca sim. Sim. Qual? O arroz branco. Completem ali. Vamos nessa segunda.
Vamos nessa terceira bolinha. A quantidade de água utilizada na produção da banana é quantas vezes maior que a quantidade utilizada na produção do tomate? Vamos voltar lá. Então, quantidade de água utilizada na banana é quantas vezes mais que o tomate? Então, vamos voltar lá. Ó, a banana está onde? Está aqui. Ó, a banana, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, né? A banana é 16. E o tomate? 4 vezes, né? Então, deu 20. Aqui deu 800 e aqui deu 200, né? Então, quantas vezes a banana é maior quantidade de água do que o tomate? Quantas vezes? Hã? Quantas vezes? Se for 200 e 200. 200, mais 200, mais 200 e mais 200. Vai dar o quê? 800, não é? Na conta de mais aqui, vamos melhorar isso, está muito feio. Então, olha bem. O 800 é quantas vezes mais que o 200? Então, vamos pegar pelo 200. Ó, 200, mais 200, mais 200 e mais 200. Não vai dar 800? Então, quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, a questão é, a quantidade de água utilizada na produção da banana é quantas vezes maior que a quantidade utilizada no tomate? Então, a banana usa 4 vezes mais, então 4 vezes maior. Então, nessa questão aqui, você vai colocar que são 4 vezes, né? 4 vezes a mais. A mais, porque uma usa 200 litros quilo, né? E o outro usa 1.000 e outro usa 800. Então, 800 cabe no 200, 4 vezes a mais. Então, essa é a questão, é a resposta, tá bem? Então, vamos lá. Agora, vamos para a página 50. Nós não terminamos de ler aqui. Vamos fazer a leitura dessa parte azul. Quando jogamos alimentos no lixo, estamos desperdiçando também toda a água utilizada para a sua produção. O que podemos fazer para diminuir o desperdício de alimento? Então, vocês veem, ó, além de a gente pegar os alimentos, jogar fora, a gente está desperdiçando o total de água que foi produzido para poder chegar na minha mesa, né? Então, desperdício de alimento, desperdício de água que o alimento utilizou. Então, nós temos que nos apoiar mais, cuidar mais, né? Comprar o necessário, não desperdiçar, não jogar fora, né? Tudo isso são cuidados com as ações da natureza, né? Vamos comprar apenas aquilo que nós vamos consumir, não para ficar estragando na geladeira, ou então fazer para jogar fora. Nós temos que ter conscientização, né? Conscientização do que nós precisamos para a nossa alimentação. Não é porque o arroz chegou ali e para chegar o arroz à nossa mesa, quanta água ele utilizou? Quanto trabalho para industrializar ele? Então, a gente tem que começar a pensar e evitar, né, o desperdício dos alimentos da nossa casa, tá? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Então, agora vamos para o gráfico da página 50. Aqui na página 50, nós temos o gráfico de barra vertical. Então, é vertical, né? De cima, né? Vertical. Observe a quantidade de medalhas conquistada por atletas brasileiros de acordo com cada modalidade esportiva. Tá? Então, aqui nós temos o gráfico. Então, aqui nós temos o vertical, né? Então, o que é vertical? De cima para baixo ou de baixo para cima. Vertical. Assim é horizontal. Então, nós vamos olhar aqui e analisar os números que estão na vertical. Então, observe a quantidade de medalhas conquistadas por atletas brasileiros de acordo com cada modalidade esportiva. Medalhas brasileiras por esporte nos Jogos Olímpicos de Verão. Então, aqui essa escala aqui é de 2 em 2. Então, se você vai olhar a escala aqui vertical, é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Então, essa escala é de 2 em 2. Aqui nós temos as modalidades. Que esportes? Judô, natação, basquete, futebol e vôlei de praia.
Então, aqui nós temos medalhas de ouro, de prata e de bronze. Então, nós fizemos a leitura do gráfico. Esse gráfico também veio da fonte do comitê, né? No Comitê Olímpico. Então, tá aqui. Então, nós analisamos que a escala dele aqui é de 2 em 2, né? Nós já vimos aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. De 2 em 2. Aqui nós temos as modalidades de esporte que participou. E aqui nós temos as medalhas, né? De ouro, prata e bronze. Então, nós vamos agora responder as questões 7, 8, 9 e 10. A gente tem que ficar atento a isso. Então, a questão 7. Vamos ver a questão 7. O que representa as barras amarelas, as cinzas e as marrons? Então, olha bem. As amarelas são medalhas de quê? Né? Porque aqui embaixo cada um tem uma cor, não tem? Ó. Então, as amarelas representam a cor de ouro. Então, você vai colocar amarelas, cor de ouro. Daí, a cinza, né? Que essa segunda aqui, a cinza é cor de prata. E a terceira é cor de bronze. Então, você vai responder aqui. Que representa a barras amarela, cinza e marrom. Então, vai escrever. Amarela representa ouro, cinza, prata e bronze e marrom, bronze. Então, vai colocar aqui essa resposta, ok? Vamos agora nos gráficos, vamos ler aqui. Nos gráficos de barras agrupadas, as legendas são fundamentais para a interpretação dos dados, pois possibilitam que a informação seja compreendida. Então, nós compreendemos por quê? Porque aqui embaixo da tabela, nós temos ali a cor respectiva de cada cor que está aqui no gráfico, representando. Então, vamos para o 8º. Em qual das modalidades esportivas há o maior número de medalhas de ouro? E em qual há menor número de medalhas de ouro? Então, o maior número de medalhas de ouro. Então, aqui a gente vai verificar pela escala, ó. Então, aqui é 4, né? Vamos melhorar isso aqui. Vou apagar e pegar de novo. Então, olha bem, ó, o ouro tá aqui no 4. Aqui não tá nem, tá no 1, né? Aqui não teve medalha de ouro. Aqui tá baixinho, aqui também foi 1. Agora, aqui foi mais de 3, né? Não chegou no 4, não. Então, qual que tem mais medalhas de ouro? O judô. Então, você vai escrever. A maior quantidade de medalha de ouro foi na modalidade judô. Então, o judô é que teve maior quantidade de medalha de ouro, certo? E no basquete? O que teve menor no basquete? Ó, no basquete está aqui, ó. Ó, o basquete está aqui. Não teve ouro, né? E qual que foi a menor? De prata? Então, vocês vão responder a questão 8. No judô, há maior número de medalhas de ouro. E no basquete, há menor de prata, né? Porque no basquete nem teve ouro. Teve ouro? Ó, vamos observar bem. Então, 8ª. Então, 8ª aqui, ó. Então, qual modalidade teve mais medalhas de ouro? No judô. Então, maior quantidade de medalha de ouro é no judô, certo? E daí ele pergunta, em qual há o menor número de medalhas de ouro? É no basquete, porque não há. Então, aqui, ó, no basquete não há. Então, não há. Então, o menor número de medalhas de ouro foi no basquete, que não teve nenhuma, certo? Vamos para o 9º agora. Em qual modalidade há o maior número de medalhas de prata? Vamos para a prata agora. Vamos tirar o lapisinho, vamos ver a prata. Ó, a prata que tem aqui, ó. É o maior aqui, ó. Né, no 6º. Então, nós vamos colocar o quê? No vôlei. Então, a maior quantidade de medalha de prata foi no vôlei de praia. Certo? Vamos para a 10ª. Em qual modalidade há o maior número de medalhas de bronze? Vamos tirar o lapisinho. Vamos agora olhar a medalha de bronze. Bronze é o marrom, ó. Bronze aqui embaixo, acima do 14. Em que modalidade que foi? No judô. Então, aqui você vai escrever.
a modalidade de judô é o que teve maior medalhas de bronze. Fácil, né? Então, vão ouvindo o vídeo e vão respondendo. Vamos para a próxima página. Então, aqui nós estamos na página 51. Interação. Então, vamos fazer a leitura aqui. Gabriela fez uma pesquisa com os colegas de turma para saber qual dia da semana eles preferem para fazer o passeio ao zoológico. Em seguida, ela organizou uma tabela com os dados. Então, aqui está a tabela. A Gabriela fez a tabela. Preferência dos dias da semana para o passeio no zoológico. Dia da semana e quantidade de alunos que votaram. Então, aqui, segunda-feira votaram 10, terça-feira 3, quarta ninguém votou, né? Não teve. Quinta, 8, sexta, 12. Deu 35 alunos que votaram. 35 alunos votaram, né? Na segunda foram 10. Então, qual dia que deu mais? Sexta-feira, 12, segunda, 10, quinta, 8 e terça, 3. Então, esse foi o quantitativo de 35 alunos que votaram. Agora, vamos aqui. Gabriela deixou uma célula em branco na tabela, pois não se lembra que número havia ali. Então, vamos lá. Aqui não tinha número nenhum. Só que foram 35 alunos que votaram, né? Então, vamos lá. 35 alunos que votaram. Então, votaram 10 na segunda, 3 na terça, 8 na quinta e 12 na sexta. Vamos somar isso aqui? 0 mais 3, 3, mais 8, 11, 12, 13. 13. 1 mais 1, 2, 3, 33. Quantos alunos que participaram da pesquisa? 35. Então, 5 tira 3, 2. Então, aqui na quarta-feira, quantos alunos? 2, né? 2 alunos votaram. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, aqui embaixo vocês vão responder, ó. Forme uma dupla, né? No caso, vai ser vocês sozinhos mesmo com a família. Então, vamos colocar ali qual o número que está faltando. Então, qual o número que está faltando? Então, você vai colocar a introdução. Está faltando o número 2. Vamos agora, aqui embaixo, registrar esse cálculo que a professora fez, né? Tem duas formas de nós respondermos isso aí. Nós podemos pegar o total de alunos, 35, né? Menos o 10, menos o 3, menos o 8 e menos o 12. Então, vai dar um cálculo também. Vamos fazer aqui a continha. 35 menos 10. 5 tira 0, 5. 3 tira... Vamos apagar isso aqui para fazer melhor. Vamos fazer. Então, nós podemos fazer várias contas. Nós podemos pegar o 35 e tirar de cada dia da semana, para descobrir ali também, ó. 10 menos 3, menos 8 e menos 12. Como eu vou fazer a conta? 35 menos segunda-feira. 5 tira 0, 5. 3 tira 1, 2, 25. Menos 3 da terça-feira. 5 tira 3, 2, dá 22. Menos 8 da quinta-feira. Aqui impressa, né? 12 tira 8, aqui fica valendo 1. 12 tira 8 fica quanto? 8. Fica 4, né? Então, 14. Daí, 14 menos 12 da sexta-feira, sobra 2. Então, é os 2 que tá ali, né? Então, o autor quer que nós façamos as formas que eu posso, né? Então, eu posso pegar do total de alunos e diminuindo cada um até achar o número 2. Eu também posso fazer diferenciado. Eu posso fazer outro cálculo aqui, somar 10 mais 3 mais 8 e mais 12, que nem a professora já colocou. Então, 10 mais 3 dá 13, mais 8 dá 21, mais 12 dá 33. Então, daí eu posso pegar o 35 menos o 33, que é igual a 2. Vou descobrir também. Então, aqui o autor quer que você faça o cálculo. O de menos e o de mais, tá? Para chegar no resultado aqui 2, ok? Vamos agora para cá. Agora,
Explique por que vocês utilizaram esses cálculos. Por que nós tivemos que usar esses cálculos aí? Por quê? Né? Vocês vão observar aqui o quê? Que a soma das quantidades de votos durante a semana corresponde a 33, né? E quantos alunos votaram? 35. Então, vocês chegaram à conclusão que quarta-feira foram 2 alunos. Então, aqui vocês vão justificar. Não precisa ser igual o professor explicou, né? Pode ser do jeito de vocês também. Vocês vão chegar num cálculo, né? Que com a soma ou com a subtração, vocês conseguiram chegar que na quarta-feira 2 alunos votaram. Ok? Parece complicado, mas não é não. É só vocês fazendo com bastante consciência. Tá bem? Então, aqui nós estamos encerrando, né? Nossa aula de hoje, de terça-feira. As dúvidas aparecem, podem me questionar. Um beijo, um abraço no coração de cada um e até quarta-feira.